Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos ao vivo hoje. Vamos ver quem está aqui com nós. Vou abrir aqui o Face para a gente ver como é que se está dando certo a nossa transmissão. Vamos ver quem está aqui com nós. Vou abrir aqui o Face para a gente ver como é que está dando certo a nossa transmissão. Opa, já tem gente aí, então tá dando certo, né? Ó, Gisele, lá de Chapecó, Cleusa, Formosa, Silvete, Adrineia, pessoal entrando, que bom. Hoje é um sistema novo, a gente passou a tarde dando uma estudada. Vamos falar hoje, convidar aí a Silvana Tressoldi, eu sou Edilane, fisioterapeuta aqui de Quilombo. E a minha convidada especial hoje à noite é a Silvana Tressoldi. Boa noite, Silvana. Boa noite, tudo bem, gente? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Peço que alguém escreva aí como está o som, se o som tá bom, se a gente pode falar sim. Tem uma musiquinha de fundo, de repente a gente pode baixar essa musiquinha. Oi, Jaque, tudo bem? A Jaque de São Lourenço. Uhum. Está bom. A Silvete disse que está bom. Ok? Uhum. Ok, então vamos começar. Pessoal, hoje o assunto vai ser sobre o perdão. O perdão e a cura que vem através do perdão. E o título da nossa live é A Cura pelo Perdão, Ressignificar para Evoluir. É muito comum, imagino que para a Silvana também, que trabalha com terapias, trabalhei com a constelação familiar, com apometria, reiki, barra de axis, tantas outras terapias, né, Silvana? É muito comum a gente observar nos pacientes que vêm até nós, pessoas que estão presas a sentimentos que a gente vai falar sobre as telepatologias malignas, que são sentimentos que a gente vai alimentando durante a vida, e isso vai fazendo tanto mal para o nosso corpo, para a nossa mente, e resultando em algumas doenças, seja ela física, emocional, e que nos prende e impede a nossa evolução que nos leva a uma expansão da nossa consciência, a uma liberdade de escolha, a uma saúde física e mental melhor. E através dessas telepatologias que a gente vai falar, nós mesmos acabamos colocando algumas muralhas, vamos dizer assim, em nossa frente, que nos impede a própria felicidade. Então, são tantos relatos de pacientes e tantas situações em que a gente vivencia em atendimento que vale a pena fazer uma live, poderia ser feito muitas outras lives sobre esse mesmo assunto, ressignificar, para podermos evoluir, e a cura pelo perdão. Então, para a gente iniciar, vamos falar sobre o que é ressignificar no dicionário. A palavra já quer dizer que é uma repetição. Então, ressignificar é dar um novo sentido, é retirar a lente em que nós estamos enxergando e colocarmos outras lentes para enxergar um mundo novo, uma nova vida, uma nova opção. Então, poder olhar com outros olhos. Quando a gente usa uma lente que só consegue olhar para aquela situação triste, angustiante que nós passamos, nós não nos damos a oportunidade de evoluir. Então, boa noite, Silvana. Seja bem-vinda. Boa noite, gente. Muito obrigada, né? Sempre acostumada a dizer bem-vindo, já ia dizer bem-vinda a você. É sempre você que vinha para mim. Muito obrigada.
Eu estava lendo o recado da tua irmã ali, oi, tudo bem? E acabei me confundindo. Então, gente, vocês não acreditam, eu estou muito nervosa hoje para ser convidada da Edi. Olha só como é que pode. Muito prazer, assim, estar aqui com vocês, tá? É um assunto que tem muito que a gente falar. Nós vamos ter que cortar um pouquinho, senão nós vamos ficar 2 horas aqui, vamos segurar vocês 2 horas aqui, né? Mas é um prazer estar aqui, então sejam todos bem-vindos. Vão deixando seu recado, suas dúvidas também, né? Que dentro do nosso conhecimento a gente vai responder, e se a gente não souber, a gente busca saber e retorna depois, né? Para vocês. Antes de nós começarmos mais profundo esse debate, Silvana, gostaria de lembrar o pessoal que está assistindo nas salas compartilhadas. A ClickWest está compartilhando, fazendo uma sala e compartilhando aí. O pessoal que está assistindo nessas salas, a gente não consegue ver. Então, quem escreve lá, por essa sala, a gente não consegue ver quem é que está entrando, o que está escrevendo. Então, a gente só vai mandar abraço quem está assistindo direto da página Dan Amaral Fisioterapia. Então, se vocês quiserem enviar alguma pergunta para a gente, tem que entrar lá na página e escrever ali, que aí a gente consegue acompanhar. E também quero mandar um grande abraço, antes de começar, para o pessoal da Formosa. O pessoal da Formosa, a cidade da Silvana, são os meus clientes aqui. Eu tenho um grande número de clientes da Formosa e eu nunca mandei um abraço diretamente para eles. Então, hoje eu quero começar mandando meu abraço especial para toda a população da Formosa. Eu acho que é quase que 50-50 aqui. É Quilombo, 50% e 50% Formosa do Sul que vem para cá. Então, meu abraço especial hoje é para Formosa também, tá? Então, vamos iniciar aqui falando um pouquinho sobre as telepatologias malignas. Elas estão descritas, essas telepatologias, no livro Neurônios Dourados, que é um livro do Ivo Facchini, e ele descreve um pouquinho que esses sentimentos, que é a raiva, a angústia, a inveja, o ódio, são sentimentos que, quando nós alimentamos isso só tende a criar doenças para o nosso organismo, e eles são tão ruins que são capazes de causar reações químicas no organismo, endócrinas, a ponto de levar uma alteração a nível celular. O Dr. Hammer, até é importante falar sobre isso, que o Dr. Hammer é autor da medicina germânica, que é uma das minhas formações, e ele estudou os focos, fala sobre os focos do Dr. Hammer. Ele estuda que sempre que a gente passa por um conflito emocional, no nosso cérebro existe um foco, que é um pontinho, uma microcalcificação que acontece lá no cérebro. E o Dr. Hammer estudou isso. Quando a gente está passando por um conflito, acende uma luz lá no cérebro e causa um edema cerebral, que é um aumento um pouquinho, como se fosse uma inflamação a nível cerebral. E esses focos do Dr. Hammer, a partir disso, ele conseguiu investigar e trazer a leitura biológica do nosso corpo, como o corpo reage diante de cada conflito, e o que significa para cada órgão referente a algum conflito que nós estamos passando. Então, a vesícula tem uma representação, o fígado, o estômago, o coração, todos esses órgãos, eles têm uma representação de quando nós passamos por algum conflito emocional. E esse conflito emocional que vai fragilizar as nossas vias, os nossos órgãos, ele também, além de alterar a função, ele pode causar alguns sintomas. E esses sintomas, é a partir desses sintomas que as pessoas procuram o tratamento médico, procuram o atendimento. E para nós que trabalhamos com a medicina complementar,
todas essas terapias complementares que vêm, não é mais alternativa, né, Silvana? É complementar, a gente complementa um tratamento. Até porque, né, só te cortando um pouquinho, ó. Só te cortando um pouquinho, era isso que eu ia falar, até porque nós não somos médicas, né, então a gente não exclui a medicina. Sim, precisa, tem casos que precisa muito da medicina e a gente tá para auxiliar isso. Claro que quem tem como usar essas técnicas para a prevenção de doenças, né, para a gente, antes da doença chegar no nosso corpo, né. Uhum. E também como uma forma de tratamento, porque quando você traz para o consciente essas informações, você limpa a informação que está no teu organismo. Então, você facilita, nós somos facilitadores de um processo de cura do organismo. E o porquê do perdão? É porque a questão do perdão é uma coisa particular da pessoa. Então, por mais que a gente possa facilitar um tratamento, quando a gente chega nisso, é uma barreira que compete ao paciente dar o perdão para restabelecer a saúde. Então, não há profissional no mundo que vai trazer a cura pelo perdão. O perdão é a pessoa que tem que conseguir dar, né? E dar com amor, e dar de coração, sentindo a emoção, o que realmente significa o perdão. Então, exatamente. Sobre as patologias, essas reações químicas que causam o ódio, a raiva, a angústia, esses sentimentos, nesse livro do Neurônios Dourados, ele fala quando falta-nos amor próprio, a gente acaba alimentando esse sentimento. E quanto mais alimentado, maior vai ser a rede. Então, nós temos que pensar, até no livro da Candace Pert, ela fala que o nosso sistema nervoso é uma rede. Como se fosse, vamos pensar numa rede de pescar. Então, nós temos uma rede sináptica de neurônios e nessa rede é disparado por exemplo, há um pensamento, vai disparar um pensamento aí, uma informação, e essa informação, ela vai seguir essa rede neuronal. Então, quanto maior é o disparo, maior é a fixação, mais se forma essa trama neuronal. Então, se eu fico disparando pensamentos negativos, telepatologias malignas, que é o ciúme, a inveja, a raiva, se eu fico toda vez alimentando esse sentimento e disparando isso para as pessoas ao redor, eu automaticamente me torno mal também. Eu automaticamente me torno malvado, tanto quanto aquilo que eu acho que as pessoas me causam. Então, às vezes, quanto maior a falta de amor próprio, maior é a alimentação dessas telepatologias malignas. Então, a gente deixa o corpo exposto, aberto, para que isso entre dentro de nós. Exatamente. Aqui, se tu me permite, se eu falar demais, você me interrompe aí, tá? Sim, pode ir. Porque, assim, não significa que a gente não vai ter sentimentos, gente, de raiva em alguns momentos, de qualquer coisa. A gente vai sentir isso, nós somos seres humanos, nós estamos aqui para a evolução, mas vai ter momentos em que teus nervos vão chegar assim, não, mas o que acontece? A gente não se manter nesse ponto. É parar e ressignificar exatamente esse momento. Então, assim, não significa que em alguns momentos a gente não vai sentir raiva de algumas situações. Mas quando vem essa raiva, ou qualquer coisa que nos magoa naquele momento, uma mágoa, é olhar para isso e calma, respira, analisa, veja esse sentimento, por que ele está aí? Onde que ele está ligado? Então, a partir desse momento, se nós pararmos, a gente consegue ressignificar. Porque não tem, eu acho que ninguém aqui é um ser evoluído. Vamos pegar aqui como exemplo. De não sentir isso, né? Isso, de não ter esse sentimento. Então, quando a gente fala em pensar positivo, em ter a vida para frente e tudo isso,
não significa que não vamos sentir nunca mais um sentimento assim, tá? Então, vamos deixar isso claro. Sim, gente, vai vir, todos nós sentimos em alguns momentos, inclusive esses dias atrás eu passei por uma situação assim, que no momento eu senti raiva. Então, eu senti raiva, até depois eu fiquei com essa pessoa por um fato e expliquei, eu disse, olha, no momento eu senti raiva. Eu falei para ele, não, era um homem, eu disse, no momento eu senti raiva. Depois eu parei e pensei que vocês estão no mesmo barco que eu, vamos dizer assim, isso tudo é novo, era um assunto que tudo era novo, então aí, se eu tivesse explodido na hora, a gente tinha criado um atrito, uma mágoa, um monte de coisa, onde eu parei, na hora eu senti, sim, foi esse sentimento, mas eu parei, pensei, chamei a pessoa para conversar, a gente conversou, e eu falei, realmente, na hora, naquele momento, eu senti uma certa raiva, mas depois eu ressignifiquei. E hoje, e deu tudo certo, a gente conseguiu conversar e tudo se resolveu da melhor maneira possível, né? Então, tem algo assim que eu acho muito bacana, é que o amor e o perdão, eles são duas coisas que caminham juntas, né? Então, quando a gente fala em amar tudo e a todos, né? Esse amor incondicional, às vezes as pessoas me dizem assim, nossa, mas como que eu sei se eu realmente perdoei? Como que eu sei que isso tá perdoado? A partir do momento que você consegue amar a pessoa do jeito que ela é. Nossa, mas daí eu vou ter que conviver com essa pessoa todo o tempo, eu vou ter que voltar a ter a mesma vivência que eu tinha? Nem sempre, tá? Nem sempre é assim, tá, gente? O que acontece? Às vezes, quando a gente muda a nossa, deixa eu ver como que eu vou usar aqui, a nossa direção, o nosso olhar para a vida, a nossa maneira de pensar sobre certas situações, às vezes tem pessoas que não vão mais se encaixar dentro dessa nossa nova visão, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Como eu falo que eu vivo as leis sistêmicas, tento viver, né? Estou aprendendo a todo momento, mas ela passa a ser parte da minha vida. Então, hoje, muitas pessoas que são totalmente contra essas leis sistêmicas, elas não se encaixam mais nesse meu mundo de agora. E tá tudo certo. Não, nem por isso significa que eu vou ter raiva, que eu não vou gostar, nada disso. Eu vou respeitar elas do jeito que elas são. Então, eu vou amar elas exatamente do jeito que elas são. Até porque a gente trabalha com algo assim que... mas essa pessoa é ruim, por exemplo, né? A gente não trabalha que não tem o certo, o errado, o ruim e o mal. Tem o lado da visão de cada um. Então, quando eu olho para algo... Por exemplo, deixa eu ver se eu acho algo aqui que eu posso mostrar para vocês. Peraí, deixei aqui. Olha só, tem um negocinho aqui, ó. Se eu mostrar assim para vocês, vocês vão dizer que é um negócio escuro, ó, tá até descascado aqui, né? E eu vou dizer, nossa, mas esse negocinho é lindo! Vocês vão dizer, nossa, mas que pode ser bonito nesse negócio feio aí, né? Para vocês é feio. Mas eu estou vendo uma foto minha muito mais jovem aqui na frente. Vocês estão vendo algo descascado aqui. Então, depende da maneira que eu olho para essa situação. Então, do jeito que eu vejo algo, é uma coisa. Do jeito que outra pessoa vê, é outra. Ó, se eu virar para vocês vão ver que é diferente. Né? Silvana, até aproveitando esse teu exemplo, muitos a forma como a gente expõe esse nosso olhar significa muito daquilo que está dentro de nós. Sim. Às vezes, muito daquilo que a gente acaba criticando e julgando é muito daquilo que precisa ser trabalhado dentro de nós, né? Ou então a paciência, ou então aquilo que você enxerga de defeito no outro, provavelmente aquilo que você precisa trabalhar dentro de você. Quando é muito assim, a gente bate muito naquela tecla, a gente se incomoda muito, é porque se ressona dentro de você, é porque está dentro de você. A ciência diz isso, né? Se ressona dentro de você, é porque está dentro de você. E assim acontece nas constelações familiares, né? Não é por acaso que a gente é escolhido para estar dentro de um campo
de energia no campo de constelação familiar. Se você foi escolhido, é porque algo que você tem a ver com aquele campo. Então, é um campo vibracional, né? Em que Deepak Chopra, que é um médico indiano, ele fala sobre as vibrações, que não é o outro que escolhe a faixa em que nós vamos vibrar, é nós que escolhemos. Então, aquela história de que hoje eu entrei ali e aquele lugar estava um pouco pesado, aquelas pessoas são pesadas, a energia é pesada. Não é que a energia é tão pesada, é que a forma como a gente se expressa talvez seja, né? É que você está vibrando numa vibração muito baixa. Então, e não é todos os dias que a gente acorda numa vibração alta, vibrando felicidade, alegria, sentimentos bons. Tem dias que nós estamos numa vibração baixa, e quando nós entramos em um campo de vibração baixa, a gente acaba se conectando e vibrando naquela mesma intensidade. Então, para as pessoas que entendem um pouquinho sobre essa questão da frequência e da vibração, tudo que a gente envia para o universo, tudo que a gente emana para o universo, é o que o universo vai defender, vai jogar para nós de volta, porque o universo tem um escudo de proteção. Então, dá nele, vai voltar em você. Aquela questão de, aqui se faz, aqui se paga. Né? É um ditado. Na verdade, o que você emana, o universo te devolve. Se você disser, com frases positivas, no ano que vem eu quero me comprar um carro, e você dizer, eu quero me comprar um carro tal, da cor tal, e falar positivamente, você acreditar. É claro que dentro da condição financeira que você tem, né? Você jogou isso para o universo vai te devolver. Então, a importância de você jogar algo de positivo para o universo e colher aquilo de positivo. E quando a gente vibra nessa intensidade de pensamentos ruins, é óbvio que você vai se conectar com notícias ruins, com sentimentos ruins, com doença. É aquela questão, se eu tenho uma caixa de medicamento guardada na minha cozinha, no meu quarto, é como se eu estivesse vibrando na intensidade de ter uma doença, de ficar doente, né? Eu vou viajar, eu coloco um monte de medicamento dentro da minha mala, e parece que você já está vibrando na intensidade de ficar doente, não de estar feliz, de estar bem. Então, é essa vibração que a gente fala, né? Que funciona como você ligar uma rádio lá, ligar na estação FM, não tem como na estação FM tocar a música que está tocando na AM, por exemplo, porque são frequências diferentes, com uma frequência positiva ou com uma negativa, não vai funcionar. E quando a gente fica vibrando, aconteceu uma situação ruim da minha casa, um conflito, e eu fico vibrando naquela intensidade o tempo todo e falando sobre aquele assunto o tempo todo, isso vai adoecer do corpo, a alma, o espírito, né? Vai nos trazendo toda uma carga negativa, não só para você que fala, como para as pessoas que vivem naquele lugar. E aí entra outra formação tua, que é da geobiologia, né? Exatamente. Tudo ao nosso redor é energia, né? Vamos começar por isso. Tudo ao nosso redor é energia. Tanto que, se nós buscarmos a fundo, a ciência explica que as paredes são energia compactada. Então, se nós entrarmos bem a fundo aí, tem essas comprovações científicas. Mas olha a coincidência, nós nem combinamos, tá, gente? E ela falou de Deepak Chopra, e eu deixei algo aqui separado do livro das 7 Leis Espirituais do Sucesso. E quando a gente fala em sucesso, a primeira coisa que vem à mente é só a parte financeira, né, gente? Mas sucesso é tudo. Para mim ter sucesso, preciso ter saúde. Para mim ter sucesso, preciso ter felicidade. Então, eu acho que liga todas as áreas da nossa vida. Esse livro das 7 Leis Espirituais do Sucesso. E foi algo que eu deixei marcado, que é uma das leis, é a lei da causa e efeito, né? Que a lei da causa e efeito é exatamente o que a Edi estava falando, desse vai e volta.
Até a gente eu procurei, eu não consegui achar uma imagem para passar. A gente ia dividir com vocês, eu não encontrei uma imagem que eu queria para mostrar para vocês onde o corpo humano, a gente emana. Então, por exemplo, eu estou falando algo. Quando eu falo algo, dentro desse meu falar tem o sentir. Dentro desse sentir tem o agir também. Então, quando eu estou falando, eu estou agindo e eu estou sentindo. Não tem aquele. Tem gente que diz, é só da boca para fora. Gente, isso não existe. Não é da boca para fora. Se você falou, é porque tem algo aí. Não existe essa boca para fora. Tem algo aí que tem brincadeira, né? É só de tem brincadeira. Tem sempre o seu fundo de verdade, vamos dizer assim. Então, na realidade, não é o fundo de verdade, é a verdade que está dentro de você. Então, isso, o que acontece? A gente fala, é como se fosse um círculo. Ele fizesse assim, vamos supor que aqui o meu dedo seja, a minha mão aqui seja uma pessoa. Então, eu emanei isso faz um círculo e volta aqui, ó. E ele volta em mim aqui, ó. Ele faz esse movimento. Peraí, deixa eu ver com a câmera aqui. Ele faz esse movimento e volta para mim. Volta para mim, volta para mim, volta para mim. Aí aqui entra a parte do que você planta, você colhe. Exato. Né? Então, nossa, mas Silvana, eu não posso ter plantado isso. Eu sempre fui uma pessoa boa. Eu nunca fui uma pessoa maldosa. Eu não posso ter plantado isso para mim. Gente, claro que tem todas as ligadas, por isso que a gente precisa analisar tudo. Tem as partes ligadas com o nosso campo familiar, tem. Mas o nosso falar, o nosso aceitar, o nosso perdoar e significar, ele limpa esse nosso campo familiar. Por isso que a gente pede para as pessoas fazerem o Ho'oponopono, né? Exatamente. Sinto muito. Sim, Por favor, exatamente. me libere, me perdoa, muito obrigada, eu te amo. Exatamente, É uma porque forma de nos curar, né? Sim, e começar com o quê? Com curar a nós mesmos, gente. Primeira pessoa que vocês têm que curar, cada um curar a si mesmo. Depois que a gente se conseguiu essa cura, a gente começa a curar os outros. Aí você vai dizer, não, Silvana, mas então assim, quanto tempo que eu preciso para fazer essa cura? Gente, eu ouço muito isso. Eu vou dizer para vocês, gente, nós estamos num país de evolução, num planeta de evolução, né? Então, o planeta Terra é um planeta de evolução. Eu quero evoluir até o último dia de vida. Eu pretendo evoluir até o meu último dia de vida. Então, o que acontece? É um processo. A gente vai, todos os dias, vamos tendo curas. É um passinho por dia. Porque o que eu vejo muito? As pessoas querem muito milagres assim, ó. Aquele milagre assim, de hoje para amanhã. Aí, por exemplo, eu com 39 anos, com um exemplo, tá, gente? Graças a Deus não tenho muitos problemas na minha vida. Mas vamos supor que eu fosse uma mulher cheia de problemas, com conflitos familiares, com doenças, com atritos com um monte de pessoas, etc. Como que eu conseguiria, num passe de mágica, acertar 39 anos da minha vida? Isso é impossível. Então, o que acontece? A gente começa aos passinhos, a gente começa devagarinho, com o nosso autoconhecimento. Começa sempre com o nosso autoconhecimento. Buscamos autoconhecimento para nós. A partir que nós conseguimos, dentro de nós, ressignificar muitas coisas, amar cada um do jeito que eles são, não significa que eu não tenha atritos, não tive atritos na minha vida. Tem pessoas que hoje já estão afastadas de mim. Ok, hoje eu respeito e eu entendo que são pessoas diferentes que eu, que pensam de uma maneira diferente. Então eu consegui ressignificar isso. A gente tem que tomar muito cuidado com algo assim. O que acontece? Muitas vezes alguém fica num relacionamento, por exemplo, vivendo um relacionamento sofrido, porque já tô aqui no final da minha vida mesmo, vou ficar, porque eu vou incomodar esse traço por esta minha vida. Um exemplo, né? Porque agora o castigo, agora eu lembrei de algo que nós comentamos, que agora o castigo isso nós comentamos, gente.
O castigo para ele vai ser viver comigo pelo resto da vida. Gente, quando pensa no sofrimento, é uma pessoa que não se perdoa a si mesmo, é uma pessoa que está na vítima, porque aí o que acontece? Essa pessoa que está na vítima, ela começa assim, o prazer da vida dela é dizer, nossa, mas você não sabe o quanto eu sofro. Porque se alguém falar, eu tô com dor de cabeça, não, mas a minha dor de cabeça é maior que a sua. Uhum. Mas a minha vida é pior do que a sua. O meu filho é pior do que o seu. Sabe? Exato. Aquela pessoa que tá sempre... O problema tá sempre no outro, nunca sempre em no você. outro. Isso. Então, os outros que estão, e a pessoa é a vítima. Então, são coisas que nós temos que parar de sermos vítimas. Ninguém é vítima de nada. Nós criamos a nossa realidade. Nossa, Silvana, como que assim? Não pode isso. Sim, nós criamos a nossa realidade. Em algum momento a gente criou a nossa realidade. Talvez com aquela inveja do amigo que comprou um carro, né? No sentido assim, ele trocou de carro, mas... Nossa, mas será que estão nadando em dinheiro? Da onde que está saindo tanto dinheiro? Né? Alguém constrói uma casa nova. Nossa, meu Deus, mas estão vendendo dando droga? chute em pedra. Não, estão dando chute em pedra e fazendo soltar dinheiro? Eu já ouvi essa. Dando chute em pedras fazendo soltar dinheiro? Porque a gente não consegue. A partir do momento, gente, que a gente conseguir olhar para a vitória de alguém, agradecer e ficar feliz com a vitória de alguém, independente se essa pessoa pagou, não pagou, se está pagando esse carro, é problema dela. É problema dela, esse carro, essa casa. A gente fica leve, porque nós passamos a cuidar da gente, olhar para nós, olhar para dentro de nós, né, Edi? E o nosso corpo, ele, com o perdão e o amor, o perdão e o amor, ele evita doenças, né? Porque a partir do momento que você vive o perdão e o amor, você não adoece. Mas o perdão e o amor, ele cura doenças já instaladas no nosso corpo. Silvana, para você ver como um exemplo da mesma conexão, da mesma vibração que eu e você estamos, por mais que a gente não combinou nada do que a gente ia falar, você acredita que eu escrevi? Eu vou te mostrar. Eu escrevi na minha folhinha, o amor e o perdão são irmãos gêmeos. No meu tópico. O amor e o perdão são irmãos gêmeos. Eles nunca vão poder andar separados. Eles andam juntos. E uma citação aqui hoje eu estava lendo, né, me preparando, que a Candace Pert, que é uma farmacologista, né, uma psicofarmacologista, e ela escreveu o livro Moléculas da Emoção e a Conexão Mente-Espírito. Ela fala no livro que numa palestra que ela foi dar, ela perguntou, a pergunta dela foi, qual é o sentimento, a única coisa que a gente pode fazer que instantaneamente nos causa um bem maior, um estado de bem-estar maior. E aí uma pessoa da plateia levantou de pé e disse assim, psicoterapia. E ela disse, não há uma terapia nessa vida que faça um bem instantâneo tão bem, um bem-estar tão bom para o nosso corpo como o perdão. O perdão de verdade é aquele que transforma, aquele que você sente a emoção. E ela diz assim que o perdão, ele é tão transformador a nível celular, porque ele limpa, ele purifica e revitaliza as nossas células. E não tem nada nesse mundo capaz de limpar tanto o nosso organismo como o perdão, que ele vem de dentro para fora. Então, as pessoas, o que a gente precisa entender é que quando a gente perdoa alguém, você perdoa você mesmo. Você dá o teu perdão e isso não te faz maior e nem menor. Né? Importante isso. Você perdoar não te faz maior e nem menor. Porque o perdão, ele está gêmeo com o amor. Pelo menos, se você não
sente amor por aquela outra pessoa que você perdoou, que sinta por você mesmo, né? Não, eu me amo tanto, eu me perdoo por ter esse sentimento tão ruim que eu tive, esse sentimento de ódio, que eu preferi, né? Eu escolho o perdão. Assim como hoje eu escutei tão lindo uma mensagem de um pastor que ele falou assim, que a história de José, né, com os irmãos, que havia uma briga entre irmãos, e José, na Bíblia, quando os irmãos procuram ele, ele diz, ele pode escolher a vingança, né, se vingar daqueles irmãos que abandonaram ele, que fizeram ele ficar sem nada, né, por uma questão de dinheiro, acabaram abandonando ele, e depois acabaram passando fome e procuraram José, e José tinha se dado bem. E aí José diz, eu poderia me vingar, mas eu escolhi a família. Porque se ele se vingasse, ele perderia a oportunidade de retomar a família. E ele escolheu o perdão, ele escolheu o amor. Então, são informações que se conectam, né? Tanto a ciência como a igreja, todos, né? A gente não está aqui para falar da igreja, mas para a gente ver como tudo fecha, todas as informações, né? Eu quero mandar um abraço especial, sabe para quem? Para a prof. Renata, de Pernambuco, que está assistindo. Uau! A minha bem-vinda. É uma querida nordestina, que me deu aula, os cursos do NASF. Um grande abraço, prof. A gente chamava ela de Silvia, né? Porque Renata é Silvia, maravilhosa. Um grande abraço, lá de Pernambuco. E todas as pessoas que foram entrando aí, a Virte Barcarolo, que sempre assistiu nós, em todas as lives ela está presente. A Sheila Rocha, um grande abraço. A Lúcia Grando, a minha irmã de Chapecó. Pessoal, escrevam também a cidade que vocês são aí para a gente poder falar. Que a outra vez, na outra live, tinha gente de muitos lugares, a gente não, nem na hora a gente não lembra, né? Não lembra, a Jaque de Florenço, Bani, Gisele de Chapecó, o Kelvin da Formosa, a Adrineia da Formosa. Um grande abraço, obrigada pela companhia. Vamos ler aqui, o pensamento da Eliamara Casagrande. O pensamento que define a nossa alma, o poder do nosso ao redor e dentro de nós mesmos. Teremos sucesso e riqueza, valores, se temos amor. Olha que lindo. O Edilson de Chapecó, meu compadre Edilson, um grande abraço para vocês aí. Mateus, nosso querido Mateus, que finalizamos a novena internacional pelo Mateus ontem. Oi, Ed, estamos aqui com o Mateus assistindo, vocês mulheres maravilhosas. Parabéns. Muito obrigada, gente. A Ione aí da Formosa, isso mesmo, o perdão limpa a nossa alma. A Irone Tomasini, um grande abraço. A Irone aqui da Formosa também. Olha aí, Eliane Amaral, minha irmã, vocês são maravilhosas. Muito obrigada, gente. Vou falar o relato que você iniciou, para a gente entender essa questão do perdão, que lindo que é quando a gente se permite dar o perdão para poder se beneficiar disso, né? Quando a gente dá o perdão, a gente se beneficia. Sim, só antes de você concluir, deixa eu só colocar algo aqui, que depois você conclui, acho que vai ficar melhor. É o seguinte, gente, porque assim, quando a gente tem algo com alguém, sempre tem a nossa parcela, que é algo muito interessante da gente olhar, porque assim, se deu um atrito, uma discussão, algo com alguém, seja do nosso campo familiar, seja um amigo, seja qualquer pessoa, sempre se perguntem qual é a minha parcela nisso. Porque, gente, não existe uma pessoa 100%, como que eu vou dizer assim, inocente. Vamos usar a palavra, não seria inocente, mas vamos dizer assim, não existe uma pessoa 100% inocente em qualquer discussão. Tanto que tinha um ditado que a minha mãe dizia olha só, gente, quando a gente era criança, que a gente brigava, né, os irmãos, ela dizia, se um não quer, dois não briga. É verdade. E olha como isso é real, né? Se um não quer, dois não briga, porque um sozinho não consegue brigar. Então, qual é a minha parcela nisso? Sempre se perguntar qual é a minha parcela, porque sempre tem a nossa parcela.
em cada situação. Então, para a gente conseguir ressignificar e chegar nesse perdão, a gente precisa saber qual é a minha parcela. O quanto eu também sou culpada nisso, para me auto-perdoar, porque eu não vou conseguir dar o perdão a outro se eu não conseguir perdoar algo meu. Uhum. Então, a minha parcela, eu preciso perdoar a minha parcela para poder perdoar outra pessoa. Pode concluir agora, que eu acho que vai ficar melhor. É que me chamou a atenção um relato de uma paciente minha que chegou e a queixa dela, quando a gente pergunta qual que é a sua queixa, ela falou, olha, eu tô doente da alma. A minha doença tá na alma. Aí eu falei, tem como você especificar um pouquinho o que você sente em relação a essa doença da alma? O que você está sentindo? E ela falou, me dói o corpo todo, eu tenho muitas dores no corpo, muita ansiedade e muita raiva. Eu sinto muita raiva no meu peito, eu tenho um ódio dentro de mim que eu não consigo mais administrar. E aí eu falei, tudo bem. Aí iniciei o atendimento e tal, falei, você pode falar somente aquilo que você sentia a necessidade de falar, né? Deixei ela livre para ela falar tudo aquilo que ela queria falar. E aí, conforme vai acessando as informações, eu fui dando as datas, né, que é da microfisioterapia, ela me contou que ela havia doado um rim para o esposo dela, que precisou de um rim, ela foi compatível e ela acabou doando o rim dela. E a mãe ficou muito furiosa porque a filha doou o rim para o marido, que ela não devia ter dado, não devia ter feito aquilo. E agora ela está com problema conjugal com esse marido, parece que o marido tem alguns relacionamentos extraconjugais e tal, e ela sente tanto ódio em relação a isso, mas ela não quer se separar, não quer também se desfazer, não quer quebrar tudo aquilo que ela falou assim, tudo aquilo que a gente construiu junto, eu não quero me separar dele, porque eu não vou me desfazer de tudo aquilo. E outra, eu quero fazer ele sofrer, ele vai sofrer do meu lado até ele morrer. Eu quero que ele sofra, ele vai pagar tudo que ele fez para mim. Assim, sabe? Com aquele ódio, com aquela raiva. Eu vou fazer ele sofrer até o fim da vida. Eu vou maltratar ele. Aí provavelmente é uma pessoa que vai ter um câncer. Exatamente. Bem provável. Ela vai desenvolver um câncer. Pâncreas. Exato. Ou de vesícula, mas provavelmente pâncreas. E aí eu falei, quanto tá te custando isso? Eu só falei assim, quanto tá te custando isso? Ela ficou assim paralisada, né? Eu falei, vale a pena você doar a tua vida para fazer a outra pessoa morrer de raiva? Sim, porque isso está te custando a tua vida. Você sabe que está te custando a tua vida. Não existe nenhum bem material que se equivale ao dom da vida, né? E aí eu perguntei, olha, você precisa refletir em relação à vida, o quanto isso está te custando para você chegar a sentir isso, tá? Você continuar com esse teu plano. E aí a gente finalizou o atendimento, ela tinha muitas outras queixas, traumas de infância gravíssimo, de abandono de pais. Na verdade, segundo ela, os pais abandonaram ela quando ela tinha 11 anos na casa de uma mulher para ela trabalhar e não voltaram mais pegar ela. Ela continua visitando os pais hoje, mas ela guardou essa mágoa também dos pais, né? É uma mulher que está na vítima. Ela é uma mulher que está na vítima. Então, o que acontece? Aqui, ela tá na parte da vítima que, se ela não sair, ali é o que acontece. Ela está passando por aquela situação, alguém está passando. Quando ela conta para alguém, não foi o teu caso, né? Porque você tentou tirar ela nisso, mas, por exemplo, ela vai falar para uma amiga, porque amiga do céu, olha, eu dei o rim para ele, olha o que ele está me fazendo, sabe aquela cena? Meu Deus, daí a amiga vai lá e diz, nossa, querida, olha só, você não merecia passar por isso.
Então, é aquela pessoa que está na vítima. E, geralmente, por isso que, às vezes, a gente diz assim, cuidado com os amigos, às vezes, também. Porque aquele que, às vezes, passa só a mão na cabeça e fica te defendendo, em muitos casos, não é o teu melhor amigo. Às vezes, é aquele que te dá um puxão de orelha e diz, epa, olha, vamos sair da vítima, você é forte, né? Não é assim que, né? Tira você daí, te dá uma direção, é o melhor amigo do que aquele que fica contigo chorando as suas lamentações. Exato. E foi o que aí na micro a gente não é profissional para trabalhar a terapia falada, né? Isso é do psicólogo. Quem trabalha terapia falada é o psicólogo, não é fisioterapeuta na microfisioterapia. Porém, quando o nosso trabalho é trazer a informação que está gravada no corpo, na mente, o que está fragilizando o corpo, a mente dessa pessoa. Então, essas informações causam doenças, vão fragilizando todo o nosso corpo e a gente vai, que é a nossa busca incessante por atendimento na área da saúde. Então, o meu trabalho ali é trazer isso para o consciente, melhorar a função, e facilitar para que essa pessoa tenha uma mudança, né? Ressignifique isso para a vida dela, sem trabalhar com linguagem, com essa terapia falada que é do psicólogo. Mas a gente consegue pegar tantas informações do paciente quando ele vem para nós, e é isso que nos enche de amor, né? Pela profissão, de você conseguir entender qual é a causa primária, né, de uma situação. Que isso, muitas vezes, a paciente até tinha diagnóstico de fibromialgia. O que é essa fibromialgia? A fibromialgia não é nada perto de toda uma causa, uma base que tem lá embaixo, que está causando todo esse sintoma físico na pessoa. Então, é esse o nosso trabalho, é tentar normalizar da melhor forma possível o meio interior com o meio exterior. E aí, no final do atendimento, ela já falou, nossa, eu nunca me senti tão bem. Eu consegui falar tudo que eu estava sentindo, toda a raiva que estava aqui dentro do meu coração, e agora já estou me sentindo melhor. Então, a gente vai mostrando, né? Aí eu sugeri para ela fazer uma constelação familiar, tentar olhar para o pai, olhar para essa mãe, que ela estava com muita dificuldade. E eu falei, o que significa mãe? É o sucesso da tua vida, é a mãe que nutre, é a mãe que dá o alimento da vida, é o pai que te joga para o futuro. Você não vai conseguir ir para o teu futuro, ter a vontade de viver, te falta a vontade de viver. Então, ela já estava com problemas aí relacionados ao trabalho também, porque não consegue olhar com amor mais, né? Sim, só que mesmo você não trabalhando com a parte falada, a gente fala assim nas terapias que mesmo uma sementinha plantada, a gente joga uma palavra falada, às vezes, essas poucas palavras que você usa na micro, você plantou uma sementinha. Então, ela foi lá no inconsciente, ficou lá plantada. Daqui a pouquinho essa semente germina. Então, mesmo que você não chegue no ponto de chegar na parte falada profundamente, mas você conseguiu colocar sementinhas dentro dela. Essas sementinhas vão começar a germinar, porque começam a cair fichas. A gente fala cair fichas assim, com o tempo. Às vezes, assim, vai 1 mês, vai 2, é muito particular de cada um. Tem um exemplo de uma constelação que eu fiz faz uns dias, em que a pessoa saiu de lá e disse para a esposa assim, que não tinha valido nada. Aí, quando chegou em casa, no mesmo dia, começaram a cair as fichas. E depois, na outra semana, chegou e me disse, olha, eu saí daqui achando que eu não tinha valido de nada, e depois, quando eu cheguei em casa, eu vi que sim, que foi de muita valia o que a gente fez. Porque, claro, aquele primeiro impacto, às vezes, não, parece que não. Mas depois isso vai mudando. E que nem nesse caso, no mesmo dia começaram a cair as fichas. Até eu sei que eu ri, porque eu disse, eu estou muito acostumada a ouvir isso. Em que, num primeiro momento, parece que isso é uma coisa maluca, sem lógica, que não vai dar efeito nenhum. Mas se você tem a calma de esperar o efeito chegar, nossa, muda total, né? Sil, e até assim a ciência traz para nós, até no livro Curar, ele fala assim que
o maior resultado, ele está nas terapias onde a gente consegue tocar o corpo e a mente, as memórias físicas, porque ali hoje não é mais só memória mental. Então, nem sempre a linguagem funciona. Aí que cabe a nós trabalhar numa equipe, né, multiprofissional, trabalhar com outras profissões também, porque às vezes há pessoas que seguem lá tantas né, sessões de psicoterapia e não conseguem ressignificar, e não conseguem melhorar daquilo, porque precisa de um toque, precisa de uma organização sistêmica, olhar para o sistema familiar, precisa melhorar as suas crenças limitantes, não consegue olhar para uma outra situação, está presa naquilo que os pais colocaram na infância, e a grande parte dos nossos conflitos de adulto é de uma infância fragilizada, de uma infância que sofreu marcas que ficaram, e essas marcas, elas vão apresentar alguma alteração lá na vida adulta. Então, essa questão da vitimização, de você, às vezes, exigir demais do outro, está numa carência, numa negligência que houve lá na tua infância. A gente encontra isso muito em arco-nasal, que são as lesões na micro, né, as lesões que ficam aqui, que tudo que referencia um ataque contra a minha integridade física, moral, verbal, são essas as memórias, porque principalmente são crianças que foram muito negligenciadas, então que sofreram demais. E não quer dizer que você não tenha como ressignificar isso para a tua vida. Quando você encontra essa memória, alguém traz essa memória para o teu consciente e diz, olha, tá vendo, isso que você passou aqui está te causando isso, mas você é capaz de olhar para isso de forma diferenciada. Então, sim, e até porque humano demais, né? Essas terapias são humanas. Sim. E até porque, às vezes, como adultos hoje, por exemplo, nós, às vezes, coisas que, né, eu atendo muito adulto que diz, eu peço assim, tudo bem com o pai e a mãe, como é que foi a vivência com o pai e a mãe? Não, tudo certo. Mas como adulto hoje, para eles está tudo certo. Mas algo que ficou lá no inconsciente de lá da infância, algo que os pais fizeram lá na infância, está refletindo na vida hoje. E, claro, sem julgamento aos pais, porque os nossos pais fizeram o que sabiam para a época deles. E nós também, como mães, né? Por mais que a gente tenha, mas a gente vai errar sim, né? Vai ter pontos em que os filhos, a gente vai errar com os filhos. A gente vai repetir muitas coisas dos nossos pais. Então, vai ter momentos que vai acontecer. E não tem nada de errado nisso. O errado é o quê? A gente se manter naquele erro sempre. Então, tentar cada dia melhorar um pouquinho mais. Porque e senão isso fica gravado. Às vezes no nosso consciente, no nosso racional, que a gente fala que a gente sabe 5% só da nossa capacidade mental, parece que está tudo certo. Mas quando tu volta lá a algo, você vê que às vezes houve, às vezes, até uma agressão verbal, um xingamento, porque eu falei várias vezes e você não entendeu, né? E às vezes eu me peguei já fazendo isso com meu filho, gente, sabendo, então não é que eu me peguei fazendo isso naquele impulso, ó, sabe? Aquele impulso de momento, a gente já, mas eu já não te falei várias vezes, olha ali, você não me escutou, olha, aconteceu o que eu te falei. Né? A gente está sempre batendo com aquilo que a gente já aprendeu e com aquilo que está no nosso inconsciente. Então, por mais que a gente consiga entender que agora é esse caminho que eu vou seguir, mas a gente também não esquece como foi que a gente aprendeu. Então, exatamente, as nossas reações, elas são reações que são preparadas, que são já estão conectadas à nossa infância. Então, toda reação é porque nós já temos uma informação e a gente vai buscar. A tendência é ir buscar aquela informação e reagir. Então, difícil a gente... É essa questão mesmo, é estar sempre se autocorrigindo. Tanto é que eu e você, uma precisamos da outra, né? Exato. Eu estou lá colocando para você as minhas fragilidades, falo tudo para você das minhas fragilidades, e quando você vem para mim, você vem com o coração aberto também
para receber, para, né, se autocurar e se permitir essa autocura. Então, a gente nunca vai saber tudo, e nem a intenção. Não teria graça nenhuma, né? Não teria mais sentido a vida. Eu acho que o que nos permite ter um sentido para a vida é você sempre estar buscando algo a mais, senão se perde. Eu gosto, no curso do Dr. Hammer, eles falaram assim, que quando a gente quer saber o sentido da vida de uma pessoa, quando ela vem para nós, é para perguntar por quem você vive. Por quem você vive? Ah, eu vivo para os meus filhos e tal. Então, porque assim, toda a questão que está ligada ao relacionamento familiar, que geralmente a gente vive por alguém, né, da família. Eu nunca escutei ninguém dizer eu vivo por mim mesmo. Por mim. Eu tenho tanto amor por mim mesmo que eu vivo por mim. Eu nunca escutei até hoje alguém falar escuta. isso. E também não acharia egoísta, sabe? Se encontrasse alguém que falasse isso. Mas, geralmente, as pessoas vivem por alguém. E esse é o sentido da vida. Então, e é nesse sentido da vida que, muitas vezes, as pessoas acabam se perdendo. Aquele pai, aquela mãe que, às vezes, perde um filho, se perde o sentido da vida, né? A questão da alma. Perdi a minha alma, né? Uma questão de alma ali, pai e filho, mãe e filho. E a hora que as pessoas... Quando a gente se perde disso, você acaba se perdendo o teu senso de pertencimento. Ei, agora? Eu pertenço a quem, né? Que isso entra a questão do sistema, né, as constelações, o sistema exatamente. Era isso que eu ia falar. Porque a partir do momento que eu estou por mim, e eu vivo por mim, eu não dou nenhum peso meu para outra pessoa. Porque, senão, para um filho, quando uma mãe vive só por causa do filho, eu só vivo por sua causa. Já pensou o quanto pesado é para esse filho carregar? Vamos supor um filho de 4 anos, né? Filho independente da idade, mas vamos pegar uma criança de 4 anos, um exemplo, uns 4 aninhos. E a mãe chega e vive falando para ela: eu só vivo por você, porque você é a minha vida. Olha o peso que essa criança está carregando. É um peso muito grande para ele carregar a vida da mãe. Aí, às vezes, as crianças começam a adoecer e a gente não sabe por que as crianças adoecem, né? Exato. Uma sugestão de uma outra live, se eu acho que a gente pode falar sobre a questão de relacionamentos, né? Familiares e pais e filhos. Algumas pessoas já me perguntaram para mim, para a gente falar sobre pais e filhos. Olha, meu amigo aí é Franco Freire, que é lá de Cascavel, está assistindo. Grande abraço, Franquinho, querido. Ele é físio, maravilhoso, também formado em microfisioterapia. Ai, que maravilha! Eu quero ler aqui a mensagem do Mateus. O perdão enobrece a alma, deixa livre para que caiba mais bondade, mais fineza, mais amor, mais vida. Parabéns. Que lindo. Eu quero... lembrando aqui de uma... Eu assisti um vídeo de uma neurocientista que é Rosana Alves. Ela fala até uma questão... E aí, como eu faço para me proteger, para mim não sentir mais essas telepatologias malignas, né? Que é o ódio e a raiva, esses sentimentos negativos. Como é que eu faço para me proteger mais e para sentir mais amor, para estar mais, né? A questão do autoconhecimento, para sentir o perdão. Como que a gente faz, né? Para evoluir, para expandir um pouco essa questão da consciência. E aí, ela até fala primeiro tentar compreender o outro, né? Exatamente. Quando a gente tenta compreender... É olhar para esse lado, né? Foi olhar pela visão do outro, porque às vezes a minha visão é uma, mas a visão do outro é diferente. E você sempre diz que não há certo e errado, né? Não tem certo e errado. O que é certo para mim, talvez para você é errado. Eu me criei de uma forma, com os meus valores, com as minhas crenças. Você se criou numa família que tem outros valores, outras crenças, e nem a minha nem a sua está errada. Então, nós temos né, essa dimensão que a gente precisa olhar também, né? Então, tentar compreender o outro
retirando as crenças da frente, olhando com olhos de amor, que é isso que a gente estimula todos os dias nos atendimentos. E foi isso que, quando eu iniciei na microfisioterapia, os professores falaram: vocês estão preparados para olhar para os pacientes de vocês com amor e sem julgar? Porque se vocês não estão preparados para olhar sem julgar, aqui não é o lugar para vocês. Então, é indiferente, qualquer que seja o relato que você escutar, é com amor que você tem que acolher, né? Com dar significado para aquilo, tentar auxiliar, porque é uma alma liberta, e quando a gente consegue libertar alguém, facilitar essa libertação, a cura, eu acredito muito assim, que você participa daquela cura, você também, né, se cura um pouquinho. Sim, a gente se cura sempre com os nossos clientes, né? No caso de você, paciente, para nós terapeutas holísticos, gente, nós não podemos falar, às vezes a gente sai algumas vezes pacientes, mas para nós é uma regra, a gente tem que dizer clientes, tá? Então, quando eu me refiro a vocês a clientes, é porque é uma regra, os terapeutas não podem chamar de pacientes, tá? Por mais que tratem, mas a gente tem que chamar de clientes, tá? Então, quando eu chamo assim, não é por desfeita, nada, já o psicólogo pode chamar de paciente, tá? Então, cada um tem as suas regras para seguir. E até essa neurocientista, Silvana, ela diz assim, que a oração, indiferente do que você acredita, a oração, ela entra como uma das principais formas de acalmar a mente, o corpo e a alma. Então, o perdão, ele entra limpando e purificando todos os corpos que formam um. Então, quem é formado no Reiki, né, que estuda todos os corpos que formam um corpo. Então, o perdão, ele entra nesse corpo, no mais profundo nível celular, limpando e purificando todo o interno da pessoa. E a oração, ela age no sistema mesolímbico, que é nosso cérebro emocional, um lugarzinho ali do nosso cérebro emocional. Mas a oração, ela fala, né, que a ciência comprova esse bem-estar e até a cura. Ela diz, é comprovado sim que a oração cura. Porque quando você se dobra para um ser superior que você nunca viu, mas que você se dobra e acredita que esse ser existe, que ele está acima de você, e você entrega todas as suas fragilidades, toda a sua dor e conversa, não é fazer ela fala assim, não é repetir uma oração, não é repetir palavras vãs. Eu vou rezar 5 Pai Nosso e 5 Ave Maria, não. Não é essa repetição decorada, não. É você colocar a sua fragilidade, explicar o que está acontecendo, por mais que esse ser superior já sabe o que é, mas quando você expõe isso, isso sai de dentro de você, que é o que as pessoas vêm para o nosso, né, no meu caso, no consultório, na tua sala de terapia, o que eles vêm buscar? Eles vêm buscar uma nova direção, eles esperam de nós que a gente possa mostrar para eles um novo caminho, uma nova lente, uma nova forma de enxergar, né? Porque aquele sofrimento já fez eles vir até nós. Dificilmente vem alguém para nós que já não esteja em um estado, né, de sofrimento, por pequeno que seja, mas ele já vem com uma queixa. Então, a oração, ela também é algo que a gente pode usar para nos curar. E os budistas, eles falam da meditação. E a meditação, gente, ela está descrita em todos os livros que você buscar, que fala sobre a cura do corpo e da mente, todos eles falam da meditação. Eu gosto muito da Monge Coen, ela fala sobre a meditação, como que a gente se conecta com o nosso eu, como a gente expõe todas as nossas fragilidades para fazer esse tratamento, e isso melhora a nossa intuição, fortalece esse sistema intuitivo nosso, e isso vai refletir na nossa tomada de decisão, na quebra das nossas crenças, o autoconhecimento, né?
Sim, e assim, a oração, ela vai muito fundo, né? Claro que, gente, quem é acostumado a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, repetição, não deixe de fazer isso, tá? Exato. Porque a repetição também, ela entra no nosso cérebro, de tanto repetirmos, ela entra. Mas o que a gente fala aqui? É nessa parte de conversar com Deus, tá? Tanto que na Bíblia diz, pedir e receberei, né? Não, pedes e receberei. Eu não sei certa palavra, mas quer dizer que se você pedir, você receberá, né? Isso é Uhum. bíblico. Então, como que eu como que eu peço isso? Aqui eu vou puxar um pouquinho, Ed, gente, nós passamos de 1 hora, só um pouquinho para mim, será que depois a Ed vê se quer continuar? Eu estou a fim de ouvir mais. Mas assim, ó, quando a gente trabalha na reprogramação, na parte da reprogramação mental, a gente fala que tem que alinhar as 3 mentes, né? Que é a nossa mente consciente, a mente superior, a mente inconsciente e a mente superior. Que essa mente superior é a mente divina, né? É esse divino em nós. Então, quando nós olhamos para esse divino em nós, mas quando nós paramos para olhar esse divino em nós? Então, Uhum. a oração e a meditação é algo muito bom. Tanto que Deepak Chopra fala que para termos uma vida muito boa, nós deveríamos meditar 2 vezes ao dia, pelo menos de manhã e à noite, 30 minutos. Mas assim, a gente que seja 5 minutos, comecem com 5 minutos por dia. O que seria? Tem gente que me diz, mas Silvana, o que é meditar, né? Porque agora que está surgindo aqui para nós, para nossa região, mais o meditar, tem gente que não sabe nem o que é meditar. Uhum. Existem meditações, gente, hoje no YouTube, guiadas que te guiam para um local, mas independente de você procurar ou não, põe uma música, não uma música que te dançante, uma música suave, tipo, mais instrumental, põe uma música mais suave, mais instrumental, deixa um sonzinho baixo e comecem a respirar. Observem a respiração. Vocês observando a respiração de vocês já é algo que vai fazer com que vocês acionem lá no fundo. Até na live que eu fiz sábado passado, eu ensinei a respiração Ra, que é a respiração que você respira em 7, conta até 7, você puxa o ar pelo nariz, né? Respira contando até 7, segura o ar contando até 7, solta o ar pela boca contando até 7 e segura o pulmão vazio contando até 7. Se você fizer 3 a 5 repetições dessa e parar um momento depois, respirar normalmente e só observar a tua respiração, sem pensar em outras coisas, que seja 5 minutos, vocês vão ver como o dia já fica totalmente diferente. Porque o meditar é o que? É esvaziar a nossa mente. A nossa mente ela está tão acelerada, com tanta informação, com tanta coisa, que tem horas que a gente está assim, nossa, será que eu fiz isso? Será que, né? A gente está num processo tão acelerado e que acaba que muitas vezes até para dormir, quem tem dificuldade para dormir, se meditar antes de dormir, vai ter um sono mais tranquilo. Exato. Então, assim, o meditar, o conversar com Deus, dentro da meditação mesmo, depois faça, como que eu posso falar aqui, imagens mentais, né? Coloque uma imagem mental na tua cabeça durante a meditação. Faça a respiração bem profunda, aí depois faça uma imagem mental da tua vida, do teu sono tranquilo, por exemplo, à noite, faça uma imagem mental, você dormindo, vai imaginando, atualmente você pode fazer ela imaginar situações, que você vai deitar, Até que você porque a deita na nossa mente cama. não entende que a gente não está naquele lugar que a gente está imaginando, né? Sim, exatamente. A mente, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira, gente. Por isso que o que nós vimos, temos que tomar cuidado, porque o que nós vimos, assistimos, olhamos, a nossa mente não sabe se é real ou não, Exato. né? Sil, vamos mandar um beijo aí. Eu Uhum. quero mandar um beijo para a Salete, que é a minha querida, que me ajuda mais do que tudo. Meu Deus, eu tenho muita consideração por ela, quase uma irmã Uhum. para mim. Aqui a Suba Martini Del Belo, que a gente não mandou um abraço.
Para mim não aparece todo mundo. Chapecó, um grande abraço, Márcia. A Marilei, boa noite, vocês são maravilhosas, querida. Muito Marilei. Obrigada. Então, pessoal, nós vamos finalizar. Ficamos muito felizes. Acho que foi uma live que, né, a gente conseguiu falar tanta coisa. E faltou muita coisa, né? Hã? E faltou muita coisa ainda. Faltou, é verdade. A gente pode marcar uma outra live, se o pessoal gostou. Vamos abrir também esses últimos minutos aí para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguém tem, né, algo a contribuir, a gente deixa aberto também. Se alguém quiser sugerir um assunto para a gente gravar uma nova live, também nós aceitamos. A Silvete, vocês são maravilhosas, parabéns. Obrigada, minha irmã. Agradecemos todas as cidades aí, o pessoal de todas as cidades de Cascavel, de Pernambuco, de Chapecó, de Formosa, de Quilombo, que estão nos acompanhando. Acho que tinha São Lourenço. Tinha São Lourenço também, né? O Batalha também está assistindo, que é o esposo dele. Que bom. Batalha. Parabéns para quem assiste em casal. É verdade, que lindo. Ó, a Cela, Ana Paula Fossati, um grande abraço, Ana. Obrigada, Ana. Maravilhosa essa live, muita luz para vocês, gratidão. Vamos ver aqui, quem mais que a gente não mandou um abraço? Para mim, não acho que não aparece todo mundo, porque você mandou para várias pessoas que não apareceram aqui para mim. Olha aqui. Tem Irati. É a nossa região aqui, vem bastante pessoas de Irati, Jardinópolis, União do Oeste. Então, a gente manda um abraço para as cidades vizinhas aqui. Até no sábado passado, acho que foi atendemos Coronel Freitas. Ai, que bom. Eu quero também falar aqui nessa live que agora eu estou atendendo em São Lourenço, né? Pelo Sindicato dos Comércios, Sintraconves, né? E mandar um abraço para a Jaqueline e para a Cleusa, que organizam a minha agenda lá em São Lourenço. Então, na quarta-feira eu vou estar lá atendendo, vou mandar um abraço. Tem o pessoal de Galvão também, família lá da Kelly, isso. Um abraço para esse pessoal aí também, muito queridos. Esses são teus e meus clientes. É verdade. A maioria que é meu. Que a gente entra. Que é assim, gente, vai indo na mesma vibração. Então, a partir do momento que a gente conecta algo, começa a se conectar em vibrações. Então, geralmente a gente vai atraindo pessoas do nosso vínculo que a gente está na mesma sintonia, na mesma vibração energética, né? E vai vindo para a gente tratando, e essas pessoas vão se conectando e isso vai fluindo. Silvana, eu quero agradecer você também. Tenho muita admiração por você, pelo teu trabalho. Você sabe de toda a minha admiração, te admiro muito como profissional. Super indico você, porque eu quero que todos saibam que a Silvana, ela trabalha por amor. Claro, tem uma questão de dar e receber, né, Silvana? A gente recebe, mas o que eu quero dizer é que a Silvana, muitas vezes, foi aí que se criou a minha confiança grande na Silvana, porque às vezes ela atende um cliente lá e ela diz, olha, eu prefiro que você faça primeiro a microfisioterapia, procura a Ed, e depois que você fizer a micro, você pode me procurar. Mas na minha opinião, eu acho que você tem que começar por esse caminho. Então, isso é profissionalismo. Não é um mercado, não se faz da saúde das pessoas um mercado, onde se faz um cursinho aí de final de semana, 2, 3 dias, e sai fazendo lá né, mais preocupado em receber do que com a saúde da outra pessoa. Então, a Silvana não é esse tipo de pessoa, e foi aí que se criou a minha grande confiança nela. Encaminho muita gente para você e ela encaminha para mim, é uma troca, não é uma combinação, jamais será agora eu vou encaminhar lá para ela ganhar um dinheirinho também. Jamais existiu isso, e o próprio universo, né? A gente sabe que há um ser superior que enxerga a gente, né? Exato. E jamais vai fazer isso. Então, essa troca, quando ela é por amor,
dedicação e profissionalismo é que vale muito. Então, a minha confiança e a minha admiração por você, Silvana. Olha a minha mãe conseguiu entrar, mãe querida, um grande beijo. Parabéns, linda. minha filha, que linda. Um grande abraço, mãezinha. Que linda. Amo muito, muito você. Aqui a tem minha prima do Mato Grosso, a Marilce Camargo, parabéns. Pois é, eu ia falar agora que tem a Celita aí, que é minha parente, lá do Mato Grosso também. É, Lucas do Rio Verde aí, a Marilce é Lucas do Rio Verde. Um abraço, Lucas do Rio Verde. A Ivete Ravanello. A Ivete também. A Ivete. E Dinara Lanzarin, de São Domingos. Pessoal de São Domingos também vem aqui. Olha, grande abraço, São Domingos. A Edinara, parabéns, meninas, são maravilhosas, gratidão. Obrigada. Domingas, não sei, de onde é a Celita? É do Mato Grosso. É essa que eu falei, que é minha prima. Quer dizer, prima do meu pai. Olha, Jaqueline lá do sindicato, sou prova com profissionais e integração, por isso minha admiração e confiança. Muita gratidão querida. Pela Cleusa e pela Jaque, que também são pessoas que têm toda a minha admiração porque trabalham por amor, não recebem nada de comissão, né? E fazem esse trabalho por amor que tem as pessoas pelos associados do sindicato, né? Então, toda a minha admiração por elas também. A admiração é recíproca, né, Ed? Porque eu sempre falo que não adianta, às vezes tem vários clientes que chegaram e dizem, olha, vocês querem fazer o reiki, é sempre muito bom, o reiki é bom em qualquer momento da nossa vida, mas o reiki ou qualquer uma das técnicas, se não passar por um outro processo, não vai resolver. Então, eu disse, não adianta, eu sempre digo, não adianta eu segurar vocês aqui, fazer um pacote de terapias aí, e no final não resolver o problema que vocês vieram buscar. Então, por isso que geralmente, se não é no meu campo, que não está no meu alcance, eu sempre indico também, exatamente por isso. É que nem as constelações. Quando a gente, como agora aqui só está permitido fazer as de consultório, não está permitida de grupo. Então, esses dias teve um caso em que não dava para constelar em consultório. Eu indiquei para procurarem a de grupo, que Chapecó já sai os grupinhos pequenos, mas sai. Então, a gente indica, eu dou os telefones, né, e indico às pessoas que não adianta eu tentar segurar alguém aí para pensar só no meu financeiro. Exato. O meu objetivo... As pessoas têm essa confiança, né, Sil? Exatamente. Tanto comigo como contigo, eu vejo sim, uma certa confiança e tenho muita gratidão por isso, porque eu vejo que o que você indica, as pessoas geralmente vão atrás. E o que eu acabo indicando, geralmente eles vão e procuram e trazem retorno disso. Olha, eu procurei, eu melhorei. Eles me dão esse retorno. E isso faz com que a gente fique mais feliz ainda, né? Sim, que não é indicar para fazer a pessoa gastar dinheiro, é indicar para que a pessoa fique bem, é um olhar humano da pessoa. Olha, sim, um abraço aqui, Judite Sela, assistindo. Oi, Judite. Osana Biasi, parabéns, Ed, gostei. Adrinéia Comunello, de Formosa, vocês são ótimas, mudam nossas vidas, obrigada. Obrigada, gente. Nossa, esses feedback que eles mandam, assim, deixam a gente muito feliz, assim, e desde eu sempre digo assim, cada feedback que a gente recebe é como que se dissesse assim, vocês estão na missão de vocês, né? Para mim é isso. Você está na tua missão de vida, é exatamente isso. E quando você fala de trabalhar por amor, o amor, assim, não é a gente... É aquele negócio assim de dizer... segunda-feira, ui, que bom que segunda-feira eu vou voltar para o trabalho, é algo que você ama fazer, então não é algo que é aquele cansativo, que você está lá só pelo dinheiro, tanto que os meus clientes sabem, quem chega, que eu, às vezes tem horário vago, eu já peço, você tem algum compromisso depois? Se eles me dizem que não, eu não me importo em ficar mais um tempo com eles. Se o horário é 1 hora, se eu ficar 1h30, 2 horas, se eu conseguir ajudar mais esse cliente e eu tenho essa disponibilidade de tempo, não tem por que eu não fazer isso. Então, é algo que eu faço por amor realmente.
porque eu amo mesmo, assim, demorei muito tempo para me encontrar em algo, assim, gosto de muitas coisas, já fiz muitas coisas, mas é algo que eu digo assim, hoje eu estou realizada nessa profissão. Isso é uma forma de ressignificar, né? Quando a gente não se sente tão feliz em algo, você precisa ressignificar isso para a tua vida, olhar diferente. Então, às vezes é preciso largar para pegar. Sim. É o processo da vida, né, de evolução. Eu preciso largar um emprego para conseguir algo melhor. Eu preciso, às vezes, abandonar um casamento que eu não sou feliz para conseguir estar feliz em um outro casamento, por exemplo. Então, eu preciso largar para poder assumir um novo papel, olhar de forma diferente. Exatamente. Essa é a nossa mensagem, né, do que a gente quis trazer para vocês. Como eu posso me curar através do perdão e como eu preciso ressignificar para poder me curar. Não adianta eu ficar a vida toda culpando aquela mãe que me abandonou quando eu era criança, aquele pai que não quis nem me conhecer, né? Ou as coisas que acontecem, isso não aconteceu na minha vida, mas né, um exemplo, às vezes você fica a vida toda sempre remoendo esses problemas, sempre repetindo na vítima, né? Como você disse, exato. Você nunca vai evoluir, você nunca vai crescer, você tem capacidade, todo mundo tem capacidade de ser o que quiser ser. Mas para isso você precisa se autoconhecer, se permitir. E é por isso que existem as terapias complementares. Nós estamos aqui para auxiliar, para facilitar e tentar evitar ao máximo o tratamento medicamentoso, que não faz bem, né, para ninguém. Às vezes remedia, é necessário, mas nunca vai tratar a causa do problema. Grande abraço a todos. A nossa gratidão. Agradecemos a todos por tudo, por estarem aqui, pelas pessoas que nos procuram. Estamos sempre abertas, né? Esperamos os feedbacks das pessoas, quem quiser escrever no particular e nos dar, né? Nos oferecer alguma sugestão para novas lives, estamos abertos. Um abraço. Um abraço para todos, gente. Gratidão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.